Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Alma Luz, o canal que traz para você diariamente um estudo dos evangelhos através do formato de Evangelho no Lar. E aí a gente faz com aquela pegada espiritualista para sair um pouquinho da mesmice, para buscar uma alternativa conciliando com aquele conhecimento que a gente está aí galgando, buscando do que é esse outro lado da vida, porque a gente sabe que não acaba aqui, né? A gente sabe que não acaba aqui, então a gente quer saber como é que é o outro lado, o que espera a gente, e a gente tenta buscar nos ensinos evangélicos as informações que por muito tempo ficaram veladas por conta da nossa interpretação limitada. Não é que a gente tenha todas as respostas, mas a gente gostaria de tentar e convidamos vocês a participarem conosco. A gente vai fazer hoje a leitura de um livrinho de mensagens, não é novidade para vocês que estão acompanhando aí com a gente já há algum tempo. Nós iniciamos o nosso Evangelho no Lar sempre com um livrinho de mensagens. O livrinho que a gente lê é O Vinha de Luz, que é um livro escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos ler a mensagem de número 26, que se chama Véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. É uma frase de Paulo que está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3º, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se converta ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Nós convidamos a todos a nossa oração de abertura. Para isso eu peço que a gente vá fechando os nossos olhos, respirando profundamente e se permitindo envolver pelos eflúvios salutares preparados para nós pela espiritualidade superior que nos acompanha já aqui nesse momento, aqui e aonde nós estivermos. E juntos, unindo os nossos sentimentos e pensamentos, nós elevamos uma oração ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre, gratidão pela mensagem. Nós reconhecemos a necessidade de trabalho árduo, trabalho que se reflita em nossas ações, para que as palavras não sejam vazias, não acabem trazendo mais dor para a gente do que alegria, essa alegria profunda que a gente quer viver um dia ao lado da espiritualidade superior, agindo
em consonância com as diretrizes da luz e do amor. Dê-nos força, Mestre, coragem, discernimento, entendimento, para seguirmos esse caminho que sabemos ser o caminho da porta estreita, mas que almejamos por ele, queremos ser dignos dele, queremos ter a coragem de segui-lo. Dê-nos força, Mestre, ajude-nos, inspire-nos, ampare-nos. Por favor, se conosco hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. Vamos lá, gente. Seguindo então no nosso Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 2º, terminando o capítulo 2º, no último versículo, versículo 23. Já lemos então o primeiro capítulo, gente, só para ficar claro aqui para quem está acompanhando com a gente pulou a parte da genealogia de Jesus, porque são muitas informações de nomes que, na verdade, não tem muito que a gente tirar em termos de ensinamentos evangélicos. É claro que é importante fazer a conexão para entender a questão das profecias, porque foi dito pelos profetas que Jesus viria da linhagem de Davi, e é por isso que os judeus faziam tanta questão de colocar a genealogia, né, completa, para que ficasse muito claro que se tratava do Messias prometido, né? Então a gente começou no primeiro capítulo, no bloco que fala do nascimento de Jesus, aí a gente foi para o segundo capítulo, onde fala no bloco dos Reis Magos de Belém, fuga para o Egito, e estamos no bloco volta de José e seu estabelecimento em Nazaré. E esse bloco então está tratando do anjo que vem para José e fala que ele pode voltar porque Herodes morreu. José dá uma balançada, um pouco de receio de voltar, afinal de contas eles estão querendo matar o filho dele, mas ele crê acima de tudo e ele segue a recomendação do anjo e volta, se coloca a caminho de volta. E o versículo 23 fala o seguinte: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Essa parte assim, todo o evangelho ele tem uma beleza profunda, e às vezes numa leitura inicial, quando a gente ainda não conhece um pouco a história de alguns desses termos usados, podem passar despercebidos, mas na época, a cidade, quem nascia em Nazaré tinha uma má fama. Alguns dizem que começou lá em Jó, porque em Jó está escrito alguma coisa, né, das pessoas que vinham de Nazaré, da Galileia e tal. Mas pode ser aí por 1 milhão de motivos. Mas tem uma profecia que indica que o Messias teria chamado Nazareno. E aí, então, aqui está dizendo que é por conta disso que José foi para lá. A gente não tem como comprovar que é só por causa disso que José vai para lá. Talvez José não soubesse, a espiritualidade superior soubesse, não sei. Mas a lição que tem por trás disso, porque vocês imaginam, o povo judeu era um povo bastante orgulhoso da sua linhagem, da sua religião, dos seus profetas, de ser o povo escolhido, né? Orgulhoso e vaidoso desse ponto. E eles esperavam o Messias para livrá-los do jugo de Roma, que seria então esse guerreiro que ia libertá-los de Roma e iria mostrar para o mundo quem é que era o povo escolhido. Olha só, que legal, né? Aí vem Jesus. E sabe da onde que ele vem? De Nazaré.
o lugar que todo mundo achava o pior lugar. E ele vem de lá, querendo demonstrar com isso uma das várias lições de Jesus, principalmente no quesito orgulho e vaidade. Abaixa a bolinha, pessoal. Ó de onde que eu vou vir, de Nazaré, filho de um carpinteiro. Então, assim, atualmente, claro, a forma que a gente encara a palavra nazareno, Jesus de Nazaré, isso é pra gente uma alegria, é mais um título real, é mais um título real da realeza de Jesus pra gente. A gente se conecta com o termo nazareno de uma forma muito bonita, em respeito, em alegria, em reconhecimento desse ser. Na época não era assim, né? A gente sabe na época que não havia sobrenomes, então as pessoas elas eram chamadas ou pelo nome de o lugar que nasceu, então Jesus de Nazaré, ou pelo nome do pai, né? Então Jesus, filho de José, por exemplo. Então tem essas duas formas que se reconhecia uma pessoa. E Jesus, em toda a sua magnanimidade, um ser que é rei milhões de vezes, né? De uma estatura nem um pouco imaginável pelas nossas capacidades, se fez pequenino, pequenininho. Veio lá de Nazaré. Ninguém ligava muito para Nazaré, mas ele veio de lá para fazer disso também uma lição. É claro que, como a gente disse aqui agora há pouco, tinha a questão da genealogia de Jesus, ele tinha que vir da tribo de Davi, né, da linhagem de Davi, por conta das escrituras, das profecias. E isso, claro, traz uma importância aos olhos do povo judeu para essa figura. Mas já que tinha que ser assim, então que fosse assim do jeito dele. Que fosse assim do jeito dele, sendo um nazareno. E essa lição, gente, olha, ela é tão grande para nós num momento em que a mídia social faz com que valha mais a aparência ou o ter ao invés do ser. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Acontece que antigamente tinha-se a questão social e financeira, né? Então não dava muito para manipular isso. Ou você é nobre, ou você tem posses, ou você não tem. Então ficava muito difícil de você sair daquele seu mundinho. E aí, se você era nobre, você poderia, se ainda não estava domado, exercer o seu orgulho e a sua vaidade sobre os demais. E se você não era nobre, você poderia sentir-se humilhado e rebaixado o tempo todo. Mas é um humilhado e rebaixado não no sentido positivo, é um humilhado orgulhoso, que se pudesse estaria no lugar do outro, que daria qualquer coisa para ter e fazer com os outros o que fazem com ele. E nos dias atuais, a mídia social, as redes sociais, elas de alguma forma permitem até que aquelas pessoas que não têm de fato, né, ou a posse ou o status, possam atingi-la através de seguidores. E aí a pessoa até pode passar a ter posses e acaba chegando a ter status, né? Então é por isso que também é uma corrida, né, pelos likes e o engajamento a qualquer custo, né? E
a lição de Jesus fica ainda lá, latejando, ela vem como uma onda, desde 2000 anos atrás, seguindo e tentando impactar as pessoas, tentando trazer para elas o que realmente importa, o que realmente vale a pena. Até para que a gente fique menos doente, com menos depressão, com menos sentimento de menos-valia, com menos sensação de incapacidade. Porque da forma como as coisas estão hoje, se a gente não cuida, os nossos filhos, eles podem sim acabar se tornando adultos com uma visão ainda mais distorcida da vida do que aquela que a gente tem. A gente já tem a visão distorcida, a gente dá valor para coisas que não têm valor. Mas a geração deles pode ter isso de uma forma ainda mais exacerbada, e aí a pessoa realmente pode achar que não tem nenhum valor. Já tem tantos jovens assim com essa sensação, e acaba descambando, claro, para todos os tipos de quedas morais. Desde a pessoa achar que então precisa roubar para ter, a pessoa se endividar com jogos eletrônicos, na esperança de fazer um dinheiro rápido, a pessoa se permitir cair no fundo do poço, e aí tudo pode acontecer, a gente sabe, até a pessoa tirar a própria vida. E talvez essas coisas todas fossem evitadas se a gente soubesse aceitar essa lição do mestre, não buscar a vaidade, não buscar os primeiros lugares. Ele fala aqui exatamente isso, não buscar os primeiros lugares, para que não cheguem e peçam para a gente ir para o fundo, que aí é uma vergonha, né? A vaidade está em lugares que a gente às vezes não percebe, e fica muito difícil da gente trabalhar para corrigir a rota se a gente não é nem capaz de se reconhecer errando em algum momento. Então não adianta nem a gente fazer um exercício de autoanálise se a nossa vaidade é tão grande a ponto da gente não achar que está errando. Esse é um grande problema que a gente tem no nosso ambiente espiritualista. Porque todos nós temos a consciência da necessidade do autoconhecimento e da necessidade de a gente olhar para dentro, né, identificar pontos em que a gente pode se transformar, melhorar, aprender, né, transmutar, olhar as nossas sombras, aceitá-las e conviver com elas e se perdoar. Essas coisas todas a gente sabe. Só que para a gente fazer isso de forma eficaz, a gente tem que ser capaz de se despir das máscaras e da vaidade, para a gente olhar para a gente mesmo nu, de frente do espelho, mas não um corpo físico nu, de alma nua, e estar aberto para o que a gente vai ver, porque nem sempre é bonito. E quer saber uma verdade? Amigos não costumam falar essas coisas pra gente. Pai e mãe às vezes falam, a gente deixa entrar por aqui, sai por ali, esposa, marido. Agora, quando aquela pessoa que a gente não gosta joga umas coisas na nossa cara, as chances dela estar falando alguma coisa que faz sentido são muito grandes, porque ela não tem nada a perder e ela provavelmente está, né, só falando pra gente aquilo que ela tem dentro dela mesma.
Então faz com que ela reconheça de uma forma mais fácil essas faltas que a gente costuma ter na condução da nossa vida. E a gente deveria escutar. A gente deveria ser até grato. Oh, que isso! A gente deveria ser gratos. A gente deveria reconhecer. A gente deveria abraçar essas informações e estudar a partir delas. E aí eu acho que a gente vai conseguir encontrar mais material para ir se estudando cada vez mais. E se a pessoa está com vontade mesmo, está com um desejo sincero de ouvir Jesus, nós escutamos a mensagem de Emmanuel no começo hoje. A mensagem é muito clara, não adianta a gente ficar no blá blá blá. Não adianta. É a ação que move a gente para perto de Jesus. E quem que não quer estar perto de Jesus? Quem que não quer ser um trabalhador da luz? Quem que não quer sentir o amor que ele sente por nós e amar aos outros como ele ama? Claro que a gente tem 1 milhão de dificuldades ainda pelo caminho, 1 milhão. Mas a gente tem que começar. A caminhada começa no primeiro passo. Eu não sou coach. Mas é uma verdade, gente. É uma verdade. E eu acho que essa lição é muito linda. Estou muito feliz que a gente leu esse versículo hoje. E a gente então finaliza com isso o capítulo 2º do Evangelho de Mateus. Nós vamos agora fazer a nossa oração de encerramento. Se você tiver água para ser fluidificada, pode ficar à vontade de colocá-la à disposição, tá bom? Mestre amado, gratidão te damos mais uma vez. É muito bom poder se aproximar mais de você através das palavras do seu Evangelho, de ver nas pequeninas coisas, atitudes, lições grandiosas para a nossa vida e entender que foram sementinhas que o Senhor plantou ao longo do caminho, na mente de cada um daqueles que ficaram para deixar a mensagem para a posteridade, para que chegasse até nós um dia e a gente pudesse beber nessa fonte de luz, que são as suas palavras, que é esse amor que emana delas, essa luz. Nós somos muito gratos. Nós aproveitamos esse momento também, Mestre, de gratidão, para pedir que das luzes do amor e da vida, da espiritualidade superior, possa descer até nós os influxos de luz, de paz, de equilíbrio para as nossas águas, que elas sejam fluidificadas, que elas sejam energizadas na vida, no amor e na luz, e que recebamos exatamente aquilo que cada um de nós esteja precisando nesse momento. Mestre, nós pedimos também pelo nosso planeta, pela nossa casa planetária, por aqueles que nos rodeiam, por aqueles que estão do outro lado do mundo, pelos seres animados e inanimados, por tudo aquilo que está aqui convivendo conosco nesse mesmo momento, ao qual impregnamos com a nossa energia e somos ao seu turno também impregnados pela energia deles, e a gente fica nessa simbiose, nessa troca, que a gente possa ajudar a elevar o padrão vibratório do planeta para justamente ajudar na qualidade dessa troca que há aqui na nossa casa. Que o seu amor, a sua inspiração, o seu amparo nunca nos falte, para que a gente faça a nossa parte de bom grado, com alegria e com Jesus no coração. Mestre, muito obrigada por tudo e que assim seja. É isso, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê. Até mais.